Olá, meus amigos, minhas amigas, boa tarde, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um Evangelho no Lar, promovido pela nossa Casa de Oração Prozebem. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, é sempre muito bom a gente estudar um pouquinho do Evangelho, trazer algumas reflexões para o nosso dia a dia, e hoje o estudo está muito interessante do nosso Evangelho, né? O nosso Evangelho vai lá para o capítulo 23, que fala sobre estranha moral. Nessa estranha moral, minha gente, olha só os tópicos que tem. Quem não odiar seu pai e sua mãe, abandonar pai, mãe e filhos, deixem os mortos enterrarem seus mortos e não vim trazer a paz mais a divisão. Olha quantos tópicos interessantes para a gente refletir, que são frases ditas pelo mestre, né? O que será que ele quis dizer com tudo isso? Será que é para abandonar mãe e pai mesmo? Será que é para odiar mãe e pai? Porque não, Jesus disse que não veio trazer a paz mais a divisão. Foi isso mesmo que ele disse, tá certo? O que será que o Evangelho fala para a gente? Então, a gente vai descobrir hoje, tá certo? Mas para nós começarmos o nosso Evangelho, vamos para a nossa mensagem de abertura. Hoje ela está lá no livro Vida Feliz, certo? Nesse capítulo, Joana de Ângeles, que é o espírito, a psicografia de Divaldo, a nossa benfeitora diz assim: nunca te apoies no pessimismo para deixar de lutar. O que os outros conseguem através do trabalho, obterás também, se tiveres paciência e perseverança. Não pretendas iniciar a vida por onde outros a estão concluindo. O êxito depende de muitas tentativas que não deram certo. O fracasso sempre ensina o modo como não se devem fazer as coisas. Insiste no teu serviço com otimismo e avança com vagar na direção da tua vitória. Cada dia vencido são 24 horas que ganhaste. Então, inspirados por essa mensagem maravilhosa, vamos fazer a nossa prece? Vamos respirar profundamente, elevar os nossos corações, os nossos pensamentos ao nosso Deus Pai de amor, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, ao nosso mestre amado querido Jesus, Maria Santíssima, espiritualidade amiga. Nós te louvamos e agradecemos, Deus Pai de infinita bondade, Senhor das nossas vidas, pela oportunidade que hoje temos, Senhor, de nos reunirmos aqui para meditar, para refletir um pouco mais sobre os evangelhos, sobre essa mensagem sublime trazida pelo Mestre Jesus. E que essa mensagem, Senhor, se torne a luz das nossas vidas, a luz que guia, a luz que ilumina, a luz que rege toda a nossa vida. Que possamos compreender o Evangelho, que possamos absorver esses ensinamentos benditos e trazê-los para a nossa vida, Senhor. Nos abençoa, Deus Pai. Nos abençoa, Mestre amado Jesus. Fica conosco, nos guia, nos ilumina hoje e sempre. Que assim seja. Bom, meus amigos, vamos começar? Vamos fazer a leitura, tá certo? De alguns trechos aqui do Evangelho, são 4 tópicos, né? Quem não odiar seu pai e sua mãe, abandonar pai, mãe e filhos, deixem os mortos enterrarem seus mortos, não vim trazer a paz, mais a divisão, relembrando a todos que é o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Estranha Moral. Então, como não daria tempo, né, dentro dos 20 minutos, às vezes a gente passa um pouquinho para falar sobre ler tudo, todo o capítulo, a gente vai fazer assim. Vamos ler, né, os trechos dos evangelhos e vamos trazer qual é a orientação do evangelho sobre cada uma dessas partes, que são bem polêmicas, muita gente não compreende o que é que Jesus quer dizer aqui, e é justamente nisso que Kardec, a espiritualidade, vai nos elucidar sobre como devemos compreender essas passagens, certo? Então, vamos iniciar lá no item 1, certo? Quem tiver com o evangelho pode acompanhar, e que fala sobre quem não odiar seu pai e sua mãe. E aqui a gente vai começar lendo um trechinho do Evangelho de Lucas, tá? Capítulo 14, versículos 25 a 27 e 33, que é assim: Jesus disse à grande multidão que caminhava com ele: não poderá ser meu discípulo aquele que vier a mim e não odiar seu pai, sua mãe, sua mulher, seus irmãos e até mesmo a sua própria vida. Assim, todo aquele que não carregar sua cruz e não me seguir não poderá ser meu discípulo. E todo aquele que não renunciar a tudo que tem também não poderá ser meu discípulo. O outro trechinho está no item 2, é do Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículo 37, que diz assim: aquele que ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E aquele que ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Que interessante Jesus trazer essas expressões, não é verdade? A gente fica um pouquinho confuso sobre só por esse título, né? Que diz assim, odiar o pai e mãe.
Será que Jesus, gente, realmente poderia ter dito algo desse sentido? Será que Jesus, com os seus ensinamentos e o mais ainda, né, com a sua prática, que sempre foi pautada em ensinar e também demonstrar a prática do amor, do perdão, da caridade, da igualdade, da piedade filial, a gente tem que honrar pai e mãe, que é um capítulo no Evangelho que fala só sobre piedade filial, que fala do respeito que os filhos precisam ter com os pais. Será que esse mesmo mestre que ensinou e exemplificou tudo isso, poderia, em outra parte do Evangelho, nos orientar a odiar pai e mãe? O que é que o Evangelho segundo o Espiritismo tem a nos dizer sobre isso? Ele tem a dizer, Kardec, ele é fantástico, ele é lúcido, ele é muito inteligente, ele é fantástico e muito bem orientado, inspirado pela espiritualidade superior. Ele vem nos esclarecer aqui primeiro ponto, que os evangelhos, eles não foram, gente, escritos na época de Jesus. Ou seja, Jesus não estava ali falando, ensinando, e tinha alguém escrevendo tudo o que ele estava ensinando. Não foi isso que aconteceu, tá certo? Os evangelhos, eles foram todos escritos depois que Jesus passou aqui a sua encarnação na Terra e tudo, cumpriu a sua missão, eles começaram a ser escritos. Então, claro que eles foram primeiro escritos na língua de Jesus, que era o dialeto siríaco, e que das traduções, né, e que daí vieram as traduções, que vieram a partir desse dialeto. Então, o que é que Kardec diz? Olha, primeiro, o evangelho não foi escrito na mesma época do que Jesus estava falando. Segundo, ele foi escrito no dialeto que Jesus usava naquela época, que ele disse que é o dialeto siríaco. E daí tiveram várias traduções. Então, o que é que aconteceu aqui, segundo Kardec? É muito provável que muitas daquelas palavras tenham sido trocadas por outras, né? A gente sabe, até nos dias atuais, que é muito difícil fazer uma tradução em que você encontre uma correspondência perfeita nas palavras, não é verdade? E aí é justamente isso que ele fala, que o evangelho, né, diz aqui pra gente que a palavra odiar, no dialeto siríaco, pois certamente Jesus não falou a palavra odiar no sentido que a gente entende e conhece hoje, porque isso entraria em contradição com tudo que Jesus ensinou. Então, gente, aquela palavra odiar, aquela expressão odiar, não é aquela expressão da mesma forma que a gente conhece hoje, tá? Ele pode ter utilizado a palavra odiar, mas com um significado mais brando, um significado diferenciado. Tanto que no Evangelho tem uma nota de rodapé que nos diz que a época de Jesus, lá no dialeto dele, o termo odiar, gente, significava amar menos, ou não amar igualmente tanto quanto a um outro, tá? Então, se a gente substitui a palavra odiar por amar menos, o que Jesus falou passa a ter sentido, tá? Por isso que nós devemos sempre buscar ter cuidado, buscar estudar o sentido das palavras na época do Cristo, para que a gente, com a nossa pequenez, com a nossa inferioridade espiritual, venha deturpar aquilo que foi ensinado pelo Mestre, tá certo? E aí, por que que Jesus teria dito aqui para a gente? Quem não amar menos, tá? Vamos trabalhar com não amar menos, não seria odiar, mas não amar menos sua família, não poderia ser o seu discípulo. Jesus, minha gente, veio à Terra para falar sobre a vida espiritual. Ele que disse para a gente: meu reino não é deste mundo. Dizendo para a gente que a verdadeira morada dos espíritos não é o mundo material, é o mundo espiritual. Então, quando ele diz para a gente que nós precisamos armar menos as coisas da terra, ele também quer dizer precisamos armar mais ao Pai. Ele está dizendo simplesmente que nós precisamos nos desapegar da matéria. A gente precisa respeitar os nossos pais, honrar os nossos pais. A gente precisa ter essa piedade filial, mas a gente não pode se prender, se apegar mais aos às coisas da terra do que os compromissos que nós temos com o Pai. A nossa responsabilidade com Deus de crescer, de evoluir espiritualmente, ela é maior que tudo. E tudo aqui na terra é passageiro. Então, o que Jesus quis nos orientar, diz o Evangelho, é que nós não podemos nos apegar mais à vida material, às coisas do mundo, mais do que ao Pai, dos nossos compromissos com Ele e das coisas do Espírito, tá? O que faz com que a gente verdadeiramente cresça é o bem que a gente faz, tá? Não apenas para a nossa família, mas para a humanidade, que é a nossa verdadeira família, né? Que um dia ainda vamos chegar a ter esse entendimento de que realmente a nossa família é toda a humanidade. Quando a gente chegar nesse entendimento, a gente sublimou, não é verdade?
Tem um outro ponto aqui, que é o abandonar pai, mãe e filhos, tá? No item 4, temos o Evangelho de São Mateus, item, capítulo 19, versículo 29, que diz assim: todo aquele que, por amor a mim, deixar a sua casa, deixar suas terras, o seu pai, a sua mãe, toda a sua família, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Outro trecho, no item 5, Evangelho de São Lucas, capítulo 18, versículos 28 a 30, que diz: então Pedro disse a Jesus: nós deixamos tudo para seguir. E Jesus lhes respondeu: Pedro, em verdade, eu lhe digo que não existe ninguém que tenha deixado pelo reino de Deus a sua casa, seu pai, sua mãe, toda a sua família, que já não tenha recebido neste mundo muito mais, e nos séculos por vir, a vida eterna. Item 6, também Evangelho de São Lucas, no capítulo 9, versículos 61 e 62. Um outro lhe disse: mestre, eu também quero seguir com o Senhor, mas deixe que eu vá primeiro à minha casa vender todos os meus bens. E Jesus lhe respondeu: todo aquele que tenha colocado a mão no arado, olhar para trás, não é digno do reino de Deus. E aí a gente pergunta: nossa, Jesus quis então que a gente renunciasse às nossas famílias. É isso mesmo? Era para a gente abandonar tudo, largar tudo, nossas famílias, nossos bens, tudo. Será que foi isso? Ele mandou abandonar tudo, gente, largar tudo. E aí o Evangelho vai dizer: calma, calma, que vocês estão muito emocionados, viu? O que Jesus quis ensinar aqui, gente, é que os interesses da vida futura, da vida espiritual, eles devem se sobrepor a todos os interesses e considerações humanas, certo? E essa ideia, se a gente observar, ela realmente está de acordo com os ensinos de Jesus. E aí a gente passa a entender, com o exemplo que Kardec traz, depois vocês deem uma lida, que ele diz assim, que a gente abandona a nossa família em favor da pátria, em favor do casamento, né? E isso é normal, a gente entende de uma forma normal, de uma forma tranquila, mostrando aí para a gente que essa passagem é realmente um chamado de Jesus, para que a gente não fique preso à matéria, para que a gente não fique preso aos interesses materiais, às coisas do mundo, né? E lá no último parágrafo, Kardec, inclusive, ele ressalta muito a importância da vida futura, né? Não no sentido assim de dizer que os laços de amor, de respeito com a família devem ser rompidos. Esse nunca vai ser o ensinamento do Cristo. Ele apenas adverte que esses laços, mais uma vez, não podem ser maiores do que os nossos compromissos com o Pai, dos nossos compromissos na espiritualidade com o nosso espírito, certo? É unicamente isso que Jesus quer trazer para a gente. E eu acho que pelo tempo a gente vai conseguir ver mais um item, né? Que é: deixem os mortos enterrarem os seus mortos. Vamos ver lá no item 7 o que é que Lucas fala no capítulo 9, versículos 59 e 60. Ele diz assim: Jesus disse a um outro: segue-me. E o outro lhe respondeu: Senhor, permita que eu vá primeiro enterrar meu pai. Ao que Jesus lhe disse: deixe que os mortos enterrem os seus mortos, mas quanto a você, vá e anuncie o reino de Deus. Eita, será que Jesus, então, ele foi tão insensível assim, de não deixar nem o pobre do rapaz aqui enterrar, né, o pai dele que tinha falecido? Será que Jesus foi assim tão insensível? Foi isso que ele quis dizer, né? Então, pelas considerações anteriores, a gente já pode compreender que Jesus estava comparando, né, a humanidade terrena, gente, a um estado de morte. E que a vida espiritual, a vida futura, ela é infinitamente mais bela, mais maravilhosa comparada com a vida terrena, que é de sofrimento, que são de dores, de angústias. Então, Jesus estava dizendo para aquele jovem, assim, olha, não se apega à matéria, vá trabalhar, vá pregar e viver o evangelho, porque é essa conduta que vai te levar ao reino dos céus, que é o reino de felicidade, que é o reino da perfeição, é o reino angélico. E aí Jesus quis dizer, né, para esse jovem, para esse rapaz, que deixe o resto da humanidade, que está aí como uma morte, presa à vida material e aos interesses do mundo, a essa humanidade que ainda está presa à matéria, deixa a ela a responsabilidade de enterrar seus mortos, porque eles ainda têm essa ligação, eles ainda estão presos com essa matéria. E enquanto nós estamos nessa condição, nós estamos mortos ainda para a vida espiritual, nós ainda estamos mortos para a nossa existência como espírito imortal que somos. Então, Jesus estava lhe dizendo que aqueles que tinham a preponderância de sua vida, de suas atitudes na matéria, né? Quando a gente se apega a essa matéria, nós estamos como que mortos. Então, a nós que estamos presos a essa matéria,
Nós teríamos a responsabilidade com os nossos mortos, porque estaríamos todos na mesma condição. E ao contrário do jovem que Jesus orientou, vá pregar, vá viver o evangelho, Jesus utilizou uma frase forte, né? Para esse povo, ele precisava falar dessa forma, para que o povo despertasse para as verdades do Espírito. Então, ele precisava se valer de palavras muito fortes. E, mais uma vez, Jesus não desrespeita a piedade filial, o dever do filho para com seus pais. Aquelas palavras tinham um significado muito mais profundo, tá? Que é justamente representar que as pessoas apegadas à matéria estão como que em um estado de morte para a verdadeira vida, que é a vida espiritual. E a elas cabe a responsabilidade de enterrar os seus mortos, certo? Para nós, para os outros que já despertaram para as realidades do espírito, ele diz: não se apegue a isso. Viva o evangelho, pregue, viva o evangelho, que é isso que vai te levar para a felicidade espiritual, que é a vida eterna, que é a vida do espírito, certo? E, por fim, nós temos aqui, não vim trazer a paz, mas a divisão. Olha o que tem lá no item 9. Não pensem que eu vim trazer a paz para a terra. Eu não vim trazer a paz, mas sim a espada. Eu vim para separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe e a nora de sua sogra. E o homem terá como inimigos aqueles que moram em sua própria casa. Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículos 34 a 36. Item 10. Eu vim lançar o fogo sobre a terra. E o que eu mais desejo é que ele se acenda o quanto antes. Tenho que ser batizado com batismo, e como é grande a minha angústia para que eles se realizem. Acreditam que eu vim trazer a paz para a terra? Eu asseguro que não. Pelo contrário, vim trazer a divisão, pois de hoje em diante, onde se encontrarem 5 pessoas numa casa, ficarão umas contra as outras, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai contra o filho e o filho contra a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 49 a 53. O que é que o Evangelho fala para a gente sobre esse trecho, pessoal? Só para a gente encerrar aqui. Ele esclarece para a gente que a verdade trazida por Jesus, gente, suas ideias eram completamente diferentes da realidade da época. Jesus veio falar numa época muito difícil da humanidade, que ainda estava tudo muito ainda muito incipiente. Ele veio falar de amor, de igualdade, de fraternidade, colocar o pobre e o rico numa mesma condição, não fazer diferença entre ninguém. Então, essa ideia era completamente contrária aos interesses da época, aos interesses da alta sociedade, das pessoas muito poderosas. Então, é óbvio que qualquer ideia como essa, que viesse ser contra, né, os interesses dos poderosos, que diminuíssem essas pessoas, colocando eles numa condição de igualdade com aqueles que eles olhavam e diziam, ah, são meus inferiores, essa ideia não seria bem aceita. Então, era uma ideia, Jesus veio dizer isso, o que ele estava trazendo era uma ideia que, com certeza, seria atacada, seria combatida, seria objeto de lutas, de brigas, de batalhas, de divisões, inclusive dentro da própria família. Então, se numa família existissem pessoas que buscassem seguir o evangelho de Jesus e tivessem outras que não seguissem, que quisessem manter o status quo, eles necessariamente viveriam uma divisão. Haveria espada, lutas e divergências, como sabemos que houve. E Jesus não disse que ele queria que isso acontecesse, mas ele sabia que diante da pouca evolução da humanidade, diante dessa ideia nova que ele trazia, ele sabia que essas ideias não seriam aceitas de forma pacífica. Existiriam lutas, divisões, e houve. Temos aí as cruzadas, tivemos aí os mártires, né? E como ainda há divisões nos dias de hoje por conta de intolerância religiosa, precisam ser superadas, tá bom? Mas vamos encerrar por aqui. Façam a leitura, gente, desse capítulo, é bem interessante. Kardec, ele trabalha de uma forma muito lúcida, muito racional, muito completinha, cada um desses trechos, tá certo? Vamos fazer a nossa prece final para encerrar bem o nosso evangelho de hoje? Vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Deus Pai e agradecer mais uma vez, Senhor, pela oportunidade que temos de meditar sobre esse capítulo tão importante, estranha moral, compreender realmente o que o Mestre quis dizer e rogar a Ti, Senhor, rogar a Ti que nos abençoe para que possamos, com muita lucidez, passar a compreender as coisas da vida, nossas dificuldades, através da vida, da luz que é a vida futura, a imortalidade da alma pela reencarnação, que possamos ser iluminados e possamos, Senhor, nos transformar a partir de agora. Olhar as situações de um ponto de vista mais alto, buscar transcender as coisas da matéria. Nos ilumina, Senhor. Precisamos ainda tanto de Ti. Somos tão pequenos, tão inferiores, Senhor, espiritualmente, que rogamos a Tua luz. Derrama, Senhor, sobre cada um de nós que agora assiste esse Evangelho, a Tua luz. Desfaz, Mestre, todas as energias negativas, as energias que nos prendem à terra,
que possamos ser renovados nesse momento com essa sua energia, Senhor, essa energia divina que dissipa tudo o que não é luz de nós. Abençoa os nossos amores, abençoa o nosso lar, abençoa aqueles que se considerem os nossos inimigos, os nossos antagonistas. Abençoa cada irmão em humanidade, Senhor, que sofra dores físicas, espirituais, emocionais. Abençoa o dirigente das nações para que tome as decisões pautadas no bem de todos, no bem da humanidade. Enfim, Senhor, abençoa esse planeta escola, esse planeta abençoado que é o planeta Terra, e que o teu reino de amor, Senhor, e de paz se instale na consciência de cada irmão. Fica conosco, Senhor, nos abençoa, nos envolve, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Gratidão, meus amigos. Espero que a gente se veja em breve em mais um Evangelho no Lar. Até mais.